bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 9 a partir do versículo 16, fica lá no Novo Testamento. Eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela, né? Então, olha o que Paulo disse aqui, que ele foi chamado, assim como nós, para pregarmos o Evangelho. Jesus disse, ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então Paulo, ele tinha a sabedoria para proceder com cada pessoa. Quando ele estava entre os judeus, ele procedia conforme os judeus. Quando ele estava entre os não-judeus, ele procedia como um não-judeu. Quando ele estava entre os fracos, ele agia como tal. Então nós precisamos compreender o seguinte: todas as pessoas, cada uma, ela é única, cada pessoa é individual, cada pessoa tem os seus pensamentos, as suas atitudes, suas crenças, seus defeitos, suas qualidades, e nós precisamos pedir a sabedoria do alto, a direção de Deus. Como eu vou ganhar essa pessoa para Jesus? Como eu vou pregar para ela? É observando ela, vendo as suas atitudes, o seu proceder, naquilo que ela acredita. Então nós precisamos ser sábios. Eu lembro que um dia eu trabalhei numa empresa e sempre que eu tinha a oportunidade, eu falava de Jesus, testemunhava para as pessoas. E Deus colocou uma mulher ali junto comigo. E nós fizemos uma amizade. Ela era de outra cidade, né? Ela havia vindo morar aqui perto
para trabalhar, né? Vieram para cá por causa de trabalho, porque na cidade deles não tinha. E eu lembro que nós começamos, né, a ter afinidades, começamos a conversar, almoçávamos juntas, até que eu comecei, ela me perguntava o que você vai fazer hoje, que era no sábado. Eu disse, hoje eu vou na igreja, hoje nós temos tal coisa. Nossa, mas me fala mais sobre isso. Eu me lembro que naquela época, né, o pessoal iria fazer uns trabalhos ali sobre um curso que eles estavam fazendo sobre seitas e religiões. E eu comentei com ela que eu iria lá, que eu havia sido convidada para participar da apresentação dos trabalhos. E ela, nossa, me conta, me fala mais sobre isso, eu tenho curiosidade. E eu comecei a explicar para ela, comecei a conversar e assim Deus foi trabalhando. E ela ia me fazendo perguntas, eu ia respondendo. Aí um dia eu levei uma Bíblia, eu disse, eu vou te emprestar. E resumindo, ela deve estar com a minha Bíblia até hoje, isso já faz alguns anos. Então, para você ver como Deus trabalha, eu levei uma Bíblia toda marcada, toda escrita, com o significado da palavra, o que queria dizer isso aqui. Gente, era um resumão, era uma linguagem facílima dela abrir a Bíblia, olhar ali e entender. Ela já era na linguagem de hoje, que eu já tinha comprado para ser uma linguagem mais fácil, né? E tinha anotações, versículos que eu pintava com uma caneta. E aquela mulher disse assim, nossa, você sabe que todo lugar que eu trabalho, Deus sempre coloca um crente perto de mim. Mas você é a primeira que não é chata, que não fica tentando me dizer, vai para a igreja, vai para a igreja. Você fala aquilo que eu pergunto, você me responde e você passa a certeza daquilo que você está falando. E assim, eu creio que lá o Espírito Santo de Deus me usou para semear no coração daquela mulher. E eu sei que ela ficou, porque ela pegou a Bíblia, ela ficou numa alegria, eu disse, eu vou te emprestar. Eu não disse para ela, eu trouxe uma Bíblia de presente para você. Eu disse, eu vou te emprestar minha Bíblia, daí você lê. Tem umas coisas anotadas aqui sobre aquilo, umas perguntas que ela havia me feito. E ela disse, eu tô lendo. Eu digo, então pode ficar com ela que eu tenho outras. E resumindo, ela ficou com a Bíblia. Eu acredito que ela deve ter até hoje. Então, para você ver, gente, como Deus trabalha. Cada pessoa é uma forma que nós vamos ganhar ela. Nem todo mundo é igual. Eu vou ter que ver o que ela pensa, como ela procede. E assim são as pessoas que estão ao nosso redor. O teu colega de trabalho, ninguém conhece melhor do que você. Você convive com aquela pessoa praticamente o dia inteiro. Tem pessoas que trabalham meio turno, mas tem pessoas que trabalham um turno integral juntos, só param ali para o almoço, voltam à tarde. Então você conhece aquela pessoa, sabe como ela procede, né? Então ali Deus vai te dar sabedoria para que você venha introduzir o reino na vida dela. E Paulo disse mais aqui, faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Você já parou para analisar que quando você ganha uma pessoa para Jesus, você ganhou uma família. Por isso que o inferno, gente, ele se levanta tanto para que vidas não sejam salvas. Porque no momento em que você ganhar um pai, ganhar uma mãe, ganhar um filho, aquela pessoa ali, a palavra diz, eu e a minha casa. Você ganhou uma família para Cristo. Você ganhou vidas para Cristo. Você semeou ali uma palavra, como eu já li no devocional anterior, onde Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem colhe? É Deus, gente. É Deus que dá o crescimento. Você não vai, eu não espero glória para mim, não. A glória é toda dele. A glória é de Deus. Cada sementinha que a gente planta, a gente ora,
Quando você chegar lá no céu, diante do tribunal de Deus, Deus vai te mostrar, lembra, minha filha, aquela sementinha que você plantou lá atrás, aquela palavra que você disse lá em tal lugar, está aqui o fruto. São esses frutos que nós vamos apresentar diante de Deus, são esses frutos que Deus vai olhar na nossa árvore, gente. Então, olha a importância da gente pregar a palavra, da gente pregar o evangelho, da gente dar o bom testemunho. E olha o que Paulo disse aqui. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Todas as pessoas, gente, se a gente for olhar uma corrida, todos os atletas vão com um objetivo: passar pela linha de chegada. Só que aqui ele fala, né, as coroas de louro, porque era o prêmio que eles ganhavam lá em Roma naquela época, né? Quando eles participavam de uma corrida, eles colocavam uma coroazinha aqui de louro, né, na cabeça do ganhador. Hoje as pessoas ganham medalhas, ganham troféus, primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Mas a salvação, gente, ela não tem primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar. A salvação, ela é individual. Deus, ele deve ser a prioridade na nossa vida. É a nossa prioridade. Você tem que correr essa corrida todo dia, olhar lá para frente para o alvo, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se nós desviarmos o nosso olhar dele, nós saímos do caminho. Por isso que Paulo cita aqui, ele usa o exemplo da corrida, porque se eu ficar olhando para trás, você já viu algum corredor numa corrida ficar olhando para trás? Quantos tem atrás de mim? Estão me alcançando. Opa, eu tenho que correr um pouco mais. Não. A pessoa, gente, ela vai com aquele foco naquele objetivo. Eu tenho que seguir aqui, eu vou ir direto lá para a linha de chegada. Não interessa se vai passar alguém do meu lado, da direita, da esquerda, eu vou seguir o meu objetivo. E não quer dizer que aquela pessoa ali que passou vai chegar lá na linha de chegada. Quantas pessoas Paulo disse ali, corris bem? O que te impediu de correr? Quantas pessoas, gente, param no meio do caminho? E Paulo disse aqui, todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folha de louros. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre, por isso corro direto para a linha final. Então aqui Paulo disse, um atleta, ele se prepara para uma corrida, para lutar ali, participar de um evento que vai ter ali, uma competição de boxe, seja lá do que for. Eles se preparam. Ninguém vai de qualquer jeito, não. Ninguém chega lá e diz, vou botar meu nome aí, eu vou participar dessa lutinha. Não, gente. Tem que ter preparo. A pessoa tem que tomar suplementos, a pessoa tem que tirar o tempo ali, treinar duramente, correr, treinar, participar de um treino de esforço, cuidar da alimentação dela. Então são muitos fatores até que ela chegue ali e participe da corrida. E a nossa vida espiritual é assim, gente. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos orar. Quando Paulo fala aqui, eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Porque aqui Paulo fala sobre o domínio próprio. Ter o domínio das nossas emoções, ter o domínio sobre a nossa carne, mostrar para ela que ela não te governa, mostrar para ela que quem manda aqui é o Espírito de Deus que prevalece. Se o meu corpo é o templo, é a morada do Espírito de Deus, esse vaso deve ser cheio.
O Espírito de Deus, quando alguém olha para mim, eles vão olhar e vão dizer, e para mim e para você, tem algo diferente nesta pessoa. Eu vi algo diferente nela. E o que as pessoas do mundo enxergam em nós, gente? O Espírito de Deus, a presença de Deus. Tem um versículo que diz ali, o Espírito de Deus, que o mundo não pode receber, gente. O Espírito de Deus, ele não habita num corpo que é totalmente dominado pela carne, que cede para as vontades da carne. O Espírito de Deus, ele habita em nós e ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Quando nós andamos em espírito e ele governa a nossa vida, nós seguimos de acordo com a direção, de acordo com a palavra, guardamos princípios, guardamos valores, não deixamos a carne nos dominar, não. Ah, você não quer jejuar, mas eu vou. Ah, você não quer orar, vai orar. Aqui no sul está frio, né? Quando o Espírito Santo chama de madrugada, vamos orar, a pessoa diz, mas tá muito frio, Senhor. A gente brinca aqui, né? Tomara que Jesus não volte no inverno. Porque muitas pessoas, gente, às vezes no frio, se acomodam. Mas eu sempre tive isso na minha vida. Se quando eu tinha que sair, levantar cedo para ir trabalhar fora, hoje eu trabalho na minha casa, mas eu tinha que bater cartão, eu levantava cedo, às vezes eu tinha que pegar o ônibus, viajava quase 1 hora até chegar lá no meu trabalho, isso era sábado, domingo, feriado, eu tinha que levantar cedo e estar lá. Porque eu não posso levantar cedo no domingo ou ir à noite na igreja porque está frio, porque está chovendo. Mas para trabalhar a gente vai, com chuva, com frio, com sol, não interessa, nós temos que ir trabalhar. Então essa é uma desculpa da carne. Fica dormindo. Ai, hoje é domingo, é o único dia que você tem para dormir. Pois é, dorme de tarde se o culto da tua igreja é de manhã. Levanta, vai na igreja, dá primícia para o Senhor. Depois de tarde você descansa. Aí, se é à noite, tudo bem. Mas à noite também é frio. Que nem o pastor falou, né? No culto ontem à noite. Hoje à noite está frio. Você poderia estar em casa hoje, num fogão a lenha, comendo um pinhão, tomando um chocolate quente, mas você está aqui. Por quê, gente? Porque o nosso objetivo, o nosso alvo é Cristo. A prioridade da nossa vida é Cristo. E não só no domingo, não. Mas tem células na semana, às vezes, né? Dependendo da denominação. Tem cultos na semana e muitas vezes a pessoa não vai. Ah, porque tá frio. Não, na semana eu não vou, tem um monte de coisa para fazer, eu vou só no domingo. É. Então, por isso que muitas vezes, gente, coisas se levantam, acontecem na nossa vida, até mesmo pelo nosso relaxamento. Baixar a guarda, deixar de orar, deixar de buscar, deixar de jejuar. As pessoas olham, não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Aí é que você tem que vigiar mais. A palavra diz vigiai e orai. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como um leão, achando a quem possa tragar. Você acha que o diabo faz feriado? Você acha que o diabo fica paradinho? Não, gente, o diabo não para de trabalhar, não. O planinho dele de destruição, matar, roubar e destruir, ele arquiteta todo dia. Ele é sutil, tem os ardis dele, tem os enviadinhos. O inferno, gente, é organizado. Assim como o céu é organizado, o diabo também tem o inferno organizadinho também. Tem as hierarquias, tem os principados, tem as potestades,
tem os demônios, que são os subordinadinhos, que ele diz, vai lá, ó, lá na vida do fulaninho, vai lá que ele abriu essa brechinha, vai. É assim, gente. O diabo trabalha dessa maneira. Por isso que a palavra diz, não deis lugar ao diabo. Quando você deixa a carne te dominar, você começa a dar espaço. A pessoa começa a deixar. Né? A pessoa diz assim, eu vou ir na tua casa tal hora. Não, hoje, infelizmente, eu não vou poder te receber. Hoje é o dia que eu vou na igreja. Hoje tem culto. Ah, tá. Porque se você ceder hoje, amanhã o diabo manda outro, amanhã, depois da manhã, ele manda outro também. E assim vai, gente. Então, nós precisamos dominar a nossa carne e não sermos dominados. Paulo disse ali, eu sou livre. Ele não era escravo, mas ele se tornou escravo. Paulo disse ali, né? Que ele se tornou escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Ele não disse que eu vou ganhar todos, o maior número possível, gente. Sabe por quê? A palavra diz que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Escolhido é aquele que vai fazer a escolha de servir a Cristo ou não, de perseverar até o fim ou não, de continuar na corrida ou não. A escolha é nossa. A salvação é individual. Eu não vou salvar o meu pai, a minha mãe, meu filho, meu esposo, não. Cada um deles vai ter que correr para o alvo. A salvação é individual. Eu oro, meu esposo ora. Eu não posso fazer a oração por ele, dizer, Senhor, eu vou orar agora porque o fulano não pode. Não. Ah, Jesus, o fulaninho agora não dá, fulano agora também. Não, gente. Cada pessoa tem que se esforçar. O reino de Deus é conquistado por esforço. Assim como tudo na nossa vida. Nós temos que nos esforçar. Se nós quisermos ter uma carreira, um trabalho ser bem sucedido, nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que estudar, fazer curso, investir, não é gastar, investir tempo numa especialização. Então, assim é a nossa vida com Cristo. Investir tempo de qualidade com Deus, gente, para orar, para fazer um devocional, para meditar, para orar, para jejuar. Então, faça aquilo que Deus te dirigir. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração e que essa palavra permaneça viva no teu coração e na tua mente. Que você reflita nas tuas atitudes e que você continue seguindo para o alvo. Se alguém sentou na beira do caminho, levante e comece novamente, enquanto é tempo. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Pai, que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha falar mais ao coração de cada uma delas. Que o Espírito Santo venha renovar a força e o entendimento destas pessoas. Que eles busquem sabedoria do alto para ganhar aqueles que estão ao seu redor. Que haja grande manifestação do teu poder, que o Senhor derrame da tua graça, da tua unção, da tua misericórdia, Pai, sobre cada vida, em nome de Jesus, Senhor. E nós oramos pelo nosso estado, oramos, Pai, pelo Brasil, oramos, Senhor, pelo mundo, por esses países, por todas estas pessoas, os nossos irmãos que estão, Pai, em diferentes lugares, em línguas. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Pai. Que o Senhor esteja guardando, livrando e entrando com a provisão na vida de todos, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu dia, que você tenha uma semana de bênçãos e de vitórias, em nome de Jesus.